É, pois, o nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Nós não vamos entrar no mérito aqui de quais irmãos que são esses que João diz. Nós estamos aqui entrando no detalhe da hospitalidade, do recebimento, da qualidade no formato de receber, do nosso envolvimento com as pessoas que estão chegando. Tá? O devocional diz assim: ontem começamos a ver os 10 principais motivos que levam visitantes a não quererem retornar uma segunda vez à igreja. Hoje veremos a segunda parte da lista. Nós paramos no ponto 5. Ponto 6. Má sinalização indicando onde ficam o estacionamento, a área infantil e as salas de escola bíblica, os banheiros, etc. Ou seja, locais mal sinalizados. Para nós que somos membros de uma igreja, nós sabemos onde está tudo, mas como nosso alvo também é alcançar pessoas de fora, quando a igreja é uma igreja pequena, fica até mais fácil, mas ainda assim pode confundir. As pessoas querem ter tranquilidade, elas querem chegar e ver que está tudo muito claro para que elas fiquem bem. Ah, pastor, mas é muito mimimi para segurar alguém. Eu já ouvi essa frase. Não tem que ficar com muito mimimi. Quando a pessoa vem, se ela quiser ficar, ela fica. Se ela não quiser, ela vai embora. E quando eu ouvi isso, na hora, eu rejeitei esse ensinamento. Não é dessa forma. As pessoas que estão vindo, elas não têm as mesmas estruturas que eu e você temos. Pensa bem, você tem 20, 30, 40, 50 anos de igreja e tem uma forma de receber as coisas, já tem uma estrutura, já está com a sua carga bem encaixada, né? Durante esse trajeto aí, toda a carga já se ajeitou em cima do caminhão, então nós estamos indo bem. Mas pessoas que estão chegando agora, pessoas que estão iniciando no ministério, iniciando na vida como filhos de Deus, não têm a estrutura exata, elas precisam do nosso amor, carinho, compreensão, misericórdia e muita paciência. E quanto mais claro as coisas estiverem, mais fácil é para que as pessoas permaneçam. Ponto 7. Linguagem difícil de entender dos pastores e membros. Tomemos cuidados para não sairmos falando igrejês com visitantes de primeira viagem. E isso aqui é muito comum. Quando a gente percebe, já escapa alguma coisa dos ditados dentro de igreja, né? Ditados como manto, como nébias, como varão, varoa. As pessoas vão ouvir isso a primeira vez e vão, poxa vida. Não que seja errado, de forma alguma, irmão. São coisas comuns entre nós. Mas se na recepção nós formos claros e completamente naturais com o cotidiano, claro, o mundo fala coisas terríveis. O linguajar do mundo, ele é sujo. Mas tem o linguajar natural que todos entendem, que todos ouvem, que todos compreendem muito bem e não recebe isso como ofensa e nem como algo de um outro país que você chegou e está completamente estranho naquele local. Uma coisa simples, né? Mas que deve haver vida no que fazemos para o Senhor, né? Não, 8, desculpa, irmãos. Programações chatas, monótonas. O que não significa que a igreja deve ser um circo, mas que deve haver vida no que fazemos para o Senhor. Ou seja, tem que haver um calor e um fogo ali, mas isso tudo dentro do contexto bíblico, que é a única coisa que importa para nós. 9. Membros dizendo aos convidados que estavam no banco ou na cadeira errada: você está no meu lugar, poderia procurar outro? Inacreditável. E 10. Igreja suja e bagunçada. Se algum desses itens incomodou você, comece agora a orar e, entre parênteses, trabalhar para mudar essa situação. Ou seja, todas essas coisas, elas podem ser vistas dentro da minha igreja e dentro da sua. Eu achei interessantíssimo. É um tipo de devocional que nós não temos o costume de ter. Também é um tipo de devocional, de lição bíblica que a nossa igreja não tem o costume de fazer. É sobre cada departamento e as suas atribuições. Queridos, isso é importantíssimo. Se tem algo na sua igreja que incomoda você particularmente, pode ter certeza. Isso pode estar incomodando pelo menos uma pessoa ou um grupo muito grande. Tem algo que está faltando? Talvez a gente pare e pense. A maioria pensa assim, né? Poxa vida, esse negócio está errado. O pastor tinha que dar um jeito, a conferência tinha que fazer dessa forma, os diáconos tinham que fazer isso, e muitas das vezes nós estamos sendo tocados e talvez o Senhor queira usar-nos exatamente nesse ponto onde Ele nos tocou. Pensa, se não for um erro recorrente, se não for uma falha recorrente, se é algo que você acabou de notar e poderia ser mudado, vá lá, converse com a liderança. Por isso que a igreja tem liderança, é por isso que a igreja tem pastor, é por isso que tem um corpo de obreiros, de presbíteros, de diáconos e a diretoria.
para que essas coisas sejam bem conversadas, em harmonia, tudo possa se resolver. Irmãos, tem coisas na minha igreja que nós achamos que estão corretas por certo e talvez não agradem os irmãos. Nós podemos ir procurar hoje uma igreja que está vencendo, que está crescendo na quantidade de números. Não significa que isso tudo agrade ao Senhor, tudo aquilo que eles fazem, mas suponhamos em números, o formato de trabalho deles está agradando as pessoas. Então as pessoas estão chegando, ficando e continuando. Mas eu entro naquela igreja e percebo que um formato de trabalho daquela igreja não me agrada, eu achei aquilo errado. Há pouco tempo atrás eu fui fazer uma visita numa igreja grande. Período de pandemia, apesar de ser uma igreja grande, o número é reduzido. Cabia 2.500 pessoas, tinha cerca de 600, 800 pessoas. Ainda era muita gente. E foi justamente um culto de Santa Ceia. E eu pensei assim, poxa vida, o pastor já falou que vai ter Santa Ceia hoje, vamos ver que hora que eles vão parar tudo aí. Segundo o costume batista do sétimo dia, vamos ver que hora que ele vai falar sobre a ceia, que hora que ele vai ministrar essa ceia, que hora que os diáconos vão entregar os pães. Irmãos, passou o culto inteiro, uma mensagem linda, louvores maravilhosos. Ao finalizar o culto, ele fez uma oração abençoando o pão e a ceia, e vários obreiros da igreja começaram a empurrar carrinhos e colocaram bem no meio, e cada um foi lá, pegou a sua ceia, o seu pão, o seu vinho, e já abriu, tomou e já foi embora. E eu fiquei assim, gente, isso é diferente. Isso é diferente de tudo que eu cresci fazendo dentro da Igreja Batista Sétimo Dia. Não digo crescendo porque eu entrei aos 15 anos, né? Mas eu me batizei em nossa igreja, Batista Sétimo Dia, e fui... tomei a primeira ceia aqui, então eu só entendo um jeito, eu só conheço um formato que eu participei. Aquilo foi diferente, mas não quer dizer que eu tenho o direito de virar para aquelas pessoas e falar assim, vocês estão errados, vocês estão tomando a ceia no formato errado. Mas se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, como é que foi instituída a ceia? Foi no dia da Páscoa. E na Páscoa, com a mesa cheia, a mesa farta, todo mundo comendo de tudo. Aquela ordem dos cálices, era 4 cálices, era pão, era erva amarga, tinha tudo. Quando Jesus pegou o pão, na hora do partir do pão, que fazia parte da Páscoa, ele falou, esse é meu corpo. E na hora do vinho, ele falou, esse é o meu vinho, esse é o meu sangue. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, ali ele fala, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. Só que um pouco antes, Paulo fala assim, olha, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês tomam. Porque um se apressa para comer e se embriaga, e o outro passa fome. Ou seja, o formato da ceia de Paulo tinha vinho com álcool, porque não dá para se embriagar com suco, obviamente. Tinha vinho com álcool e ainda tinha comida, porque um se embriagava, os outros passavam fome. Ou seja, quem embriagava tanto bebia quanto comia muito, ou seja, não era uma ceia apenas de pãezinhos. Então não há um formato especificamente exato a respeito da ceia. Mas é estranho quando eu chego no local e as coisas estão diferentes. É estranho quando alguém do mundo, quando alguém que está se convertendo, um novo convertido em outra igreja, que está procurando um local que ele se adeque melhor. Ele vai chegar, vai notar algumas coisas diferentes, mas não significa que elas estão erradas. Mas agora aquilo que está claramente precisando de uma transformação, de mexer um pouquinho nas estruturas, irmãos, nós que somos membros de uma igreja precisamos estar atentos e não simplesmente olhar e pensar, poxa vida, aqui tem um erro, aqui tem um defeito, aqui tem uma falha. Vamos fazer isso da forma correta. Opa, tem uma falha aqui, deixa eu ver como eu posso servir melhor nessa falha. Deixa eu conversar com um pastor dessa igreja para ver se ele pode me ajudar ou se eu posso ajudá-lo a fazer alguma coisa nessa área para resolver esse problema. Poxa, eu fui na igreja hoje, vi que chegou gente e não tinha ninguém na porta. Deixa eu ver se está precisando de algum voluntário ou voluntária para cuidar desse momento, para ser específico, para ser como uma flecha que acerta o alvo. Que nós precisamos ser, irmãos, é precisos e oportunos. Chegou a necessidade, chegou o momento de fazer alguma coisa, então vamos nos envolver. Vamos amar a causa e não vamos apenas criticar de longe dizendo a falha aqui, a falha ali e a falha lá. Vamos ser amáveis uns com os outros, vamos ter paciência uns com os outros. E mesmo que sejam pessoas já há muito tempo no ministério, vamos ser amorosos até no jeito de falar. Muitas das vezes a gente acha que resolve as coisas jogando na face das pessoas os seus erros. E não. Claro, nós conversamos de uma forma mais firme com pessoas que estão no pecado dentro da igreja e continuam fazendo. Aí a gente chama um pouco mais pesado num cantinho. Mas quando são coisas que nós estamos aprendendo,
Nós temos que ter paciência, temos que ter amor, temos que ter misericórdia, porque todos falhamos. Não é um erro que eu pequei e pedi perdão, não é uma falha que eu tô, irmãos, me desculpe que eu caí. Não é um erro que as pessoas estão constantemente, eu sei que estou errado, mas continuo fazendo. Nós temos que olhar essa lista que o Fabrício escreveu tanto ontem quanto hoje, para nós, já escreveu há muito tempo, mas nós lemos ontem e lemos hoje, ela está falando a respeito de detalhes, entre muitos outros que nós podemos resolver para que a igreja cresça. E vou dizer, irmãos, uma coisa que eu já falei alguns devocionais atrás, eu li num livro, a igreja é a instituição mais importante da face da terra. Alguém vai dizer, não pastor, mas são as instituições que cuidam da saúde do ser humano. A igreja cuida da saúde e também cuida da saúde espiritual. A igreja é a instituição que te prepara para morar no céu. A igreja é a instituição que luta pelo casamento das pessoas. A igreja é a instituição que prepara homens e mulheres e envia eles para países que precisam da pregação do evangelho. A igreja é o local onde Deus escolheu para manifestar o poder dele. Claro, Deus abençoa você na sua casa orando e clamando, mas ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Já é igreja, não importa o número, 2 ou 3. Você sozinho é o seu devocional, é a sua intimidade com Deus. 2 ou 3 é a igreja adorando. Há algo especial para a igreja, há uma bênção diferenciada para o corpo de Cristo. Por isso precisamos estar em igreja. Por isso precisamos amar a igreja. Por isso precisamos fazer de tudo para que a igreja seja um local agradável para todos. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa tomar essa palavra e mexer no coração de cada um de nós, para que olhemos para a igreja do formato que nós devemos olhar, para que tenhamos paciência com o próximo, para que tenhamos misericórdia com nossos irmãos, para que possamos ajudar e preencher todas as lacunas, todos os vácuos que estão por aí perdidos. Precisamos nos envolver cada vez mais com a obra de Deus. Saiba que tudo aquilo que você faz em nome de Deus, você será recompensado, né, pelo Senhor. Não pelo pastor, coitado do pastor recompensar os irmãos. No máximo vai dar mais um trabalho para fazer, mas espere no Senhor. Espere na recompensa que vem das mãos do Senhor. Espere na recompensa que vem do Pai de glória. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.